Então, as micoses oportunistas, vamos destacar aqui algumas. A que eu vou detalhar de fato é apenas Cândida, porque é a mais frequente. Além de Cândida, que é uma infecção micose oportunista causada pelo fungo Candida albicans, ela pode gerar formas clínicas mucocutânea e esofágica. Nós também temos a micose chamada Mucorales, causada por fungos dos gêneros Rhizophus e Mucor. Eles causam principalmente sintomas rinocerebral, de corrimento, dor de cabeça e sintomas pulmonares também. A infecção por pneumocystis, o fungo é Pneumocystis gioveni, e ele causa uma pneumonia intersticial em pacientes com a imunidade reduzida. Nós temos também o aspergillus, que nós vimos durante a aula prática. O principal agente que causa aspergilose é o Aspergillus fumigatus, mas também temos o Aspergillus niger, que é o que nós vimos na aula prática. E ele vai causar aspergilose pulmonar. E por último, a criptococose, causada pelo agente Cryptococcus neoformans. Ele é um fungo presente principalmente em fezes de aves, que causa meningite fúngica e pneumonia. Então, as micoses oportunísticas são micoses invasivas causadas por patógenos fúngicos oportunistas. E essas doenças aumentam muito nos últimos anos devido ao aumento de pacientes com a imunidade reduzida. E eles causam morbidade e mortalidade excessivas nesse grupo de pacientes com a imunidade reduzida. Exemplo de pacientes com alto risco de ter micoses oportunísticas: indivíduos submetidos a transplante de medula óssea, transplante de órgãos sólidos, como por exemplo rins, cirurgia de grande porte, pacientes aidéticos, pacientes com doença neoplásica em terapia, pacientes com terapia imunossupressora, paciente com idade avançada e paciente com nascimento prematuro. São o grupo de pessoas mais predispostas a terem micoses oportunísticas. Então, as causas mais bem conhecidas de micoses oportunísticas incluem os 3 fungos: Candida albicans, Cryptococcus neoformans e Aspergillus fumigatus. A frequência estimada de micoses invasivas causadas por esses fungos é 700 mil infecções por ano por Cândida, 1 milhão para Cryptococcus neoformans e 300 mil para Aspergillus. As infecções causadas por esses fungos variam de fungemia, que é a infecção no sangue, até mesmo infecções relacionadas ao uso de catéter e peritonite. Há infecções mais localizadas, por exemplo, infecções no pulmão, pele, seios paranasais e outros. Em alguns casos, podem ter a disseminação hematogênica generalizada. Então, aqui, nós temos os fatores predisponentes para micoses oportunísticas. Então, fator: o uso de agentes antimicrobianos em quantidade e duração alta. Isso promove a colonização fúngica, fornece acesso intravascular. Então, aqui são alguns fatores de risco que aumentam a chance das micoses fúngicas. E aqui só a continuação da tabela. Aqui nós temos os principais espécies que causam micoses oportunísticas. Então, dentro do gênero Cândida, todas essas espécies de cândidas podem causar candidíase. Cryptococcus neoformans, principalmente ele é o causador da criptococose. Existem outros que podem causar sintomas semelhantes, como malacésia, tricósporo, entre outros. Aspergillus, podem causar aspergilose, todas essas espécies de aspergillus, é mais comum os 3 primeiros. Mucormycetes, temos os 2 gêneros mais importantes e outros aqui que podem causar infecções oportunísticas. Então, dado a complexidade dos pacientes em risco de infecção e a diversidade de patógenos fúngicos, as micoses oportunísticas representam um grande desafio no diagnóstico e na terapêutica. O diagnóstico depende de uma suspeita clínica elevada e a obtenção de material apropriado para a cultura e histopatologia. O isolamento e a identificação dos organismos infectantes são muito importantes no manejo adequado da infecção para tratamento dessas infecções fúngicas. Primeira infecção fúngica que é muito comum, né, é a candidíase. A candidíase é evidente que é o grupo mais importante de patógenos fúngicos oportunistas e é a que eu vou detalhar. Das espécies de cândida, que representam a terceira causa mais comum de infecções da corrente sanguínea, associado ao catéter central. Então, o paciente está lá internado no hospital, colocou um catéter. A terceira causa mais comum de infecção nesse catéter é a candidíase. A candidíase, ela pode ser causada por mais de 100 espécies diferentes de cândida. Dentro dessas mais de 100 espécies, a mais importante
é a Candida albicans, já que ela é a mais comumente isolada no material clínico e geralmente representa de 90% a 100% dos isolados de mucosas. Então, todas as espécies de Cândida, ao microscópio, elas são semelhantes. Elas são leveduras ovais, que a gente observou lá no microscópio também, de 3 a 5 micrômetros, que produzem brotamentos ou blastoconídeos. E algumas espécies de Cândida, com exceção da Cândida glabrata, também produzem pseudohifas e hifas verdadeiras. A Cândida albicans, especificamente, ela forma estruturas chamadas tubos germinativos e glaminoconídeos terminais de parede espessa. O tubo germinativo é um teste específico para a Cândida albicans. A Cândida glabrata, a segunda espécie mais comum de Cândida, ela é incapaz de formar pseudohifas e tubos germinativos. Então, é um diagnóstico diferencial. Todas as espécies de Cândidas coram fracamente com metoxilina e eosina, mas coram fortemente com o ácido periódico de Schiff e outros corantes. A cultura, ela pode ser um método de diagnóstico. A maioria das espécies de Cândida vão formar colônias lisas, brancas, cremosas em formato de cúpula. E a Cândida albicans, ela pode sofrer mudança fenotípica, no qual uma única cepa pode mudar reversivelmente entre vários morfotipos. Então, ela também pode ser ali um fungo, em tese, termodimorfo. E tem essa variação na coluna típica. Pode ter a formação de colônias muito felpudas ou cabeludas, compostas de pseudohifas e hifas. Então, aqui a gente tem exemplo de Cândida, no formato de blastoconídeos e pseudohifas, especificamente da espécie Cândida tropicalis. A Cândida albicans, ela possui então a sua morfologia microscópica, aqui no caso em agar fubá, mostrando grande clamidoconídeos, aqui, e também mostrando pequenos blastoconídeos, hifas e pseudohifas. Aqui nós temos hifas, né, e pseudohifas junto com as hifas. A epidemiologia. As espécies de Cândida são conhecidas por colonizarem os seres humanos e outros animais de sangue quente. Então, elas são encontradas em qualquer lugar do mundo, inclusive na pele dos seres humanos, assim como também na região trato gastrointestinal, na boca até o reto. Também podem ser encontrados como comensais na vagina e na uretra na pele, ajudando ali na microbiota vaginal. Pode ser encontrado também sob as unhas dos pés e das mãos, e a Cândida albicans é o agente etiológico mais comum de doenças humanas, além de ser avistado em humanos e animais, também encontrado no ar, na água e no solo. A candidíase, estima-se que 25 a 50% das pessoas saudáveis sejam portadoras de Cândida. Então, é comum nós termos a nossa microbiota, principalmente na região da boca. A Cândida albicans, ela é responsável por 70 a 80% dos isolados da boca. E as taxas de carreamento oral aumentam substancialmente em crianças, pacientes hospitalizados, indivíduos infectados pelo HIV, entre outros pacientes. Então, esses pacientes são mais propensos a terem na sua microbiota oral a Cândida. E a gente pode ter o uso de azóis, como por exemplo o fluconazol, como maneira profilática antifúngica em pacientes com predisposição à candidíase, como pacientes com malignidade hematológica e pacientes transplantados de células-tronco. Então, o uso do fluconazol, ele traz um benefício profilático, porque esses pacientes, eles têm uma chance maior de ter infecções por Cândida glabrata e Cândida krusei. Além disso, a interrupção nas precauções de controle de infecção e no cuidado adequado dos catéteres vasculares pode também aumentar as infecções por Cândida parapsolis. É uma espécie predominantemente isolada nas mãos de profissionais de saúde e uma causa frequente de fungemia relacionada ao uso de catéter. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando aqui as principais infecções relacionadas à questão de faixa etária. Pode observar que em todas, a mais prevalente é a Cândida albicans. Aqui na fase infantil, né, recém-nascido, a gente tem, além da albicans, a parapsiloses. E a glabrata começa a aparecer e vai aumentando ao longo da nossa idade. A Cândida pode causar vários tipos de infecção. Então, ela pode causar infecção orofaríngea. Aqui tem os fatores predisponentes para a pessoa ter candidíase orofaríngea. Pode causar infecção no esôfago, a esofagite. Aqui estão os fatores prevalentes.
infecção vulvovaginal, gerando uma vaginose, infecções de pele e de unha, que podem confundir com infecções dermatofitose, candidíase mucocutânea crônica, infecção do trato urinário, podendo gerar uma confusão com cistite bacteriana, pneumonia, é raro, mas pode acontecer, endocardite, pericardite, infecção do sistema nervoso central, infecção ocular, infecção óssea e articular, infecção abdominal, infecção hematogênica, que é a disseminação do fungo pelo sangue. Então, observe que existe uma grande variedade de formas de apresentação da candidíase. Então, ela pode gerar infecções de mucosa, conhecida popularmente como sapinho. Ela é uma infecção limitada à orofaringe e se estende ao esôfago e ao trato gastrointestinal como um todo. Nas mulheres também tem a infecção na mucosa vaginal, que é o local comum dessa infecção. Essas infecções são geralmente observadas em indivíduos com imunossupressão local ou generalizada. Aqui tem duas imagens, essas duas de cima são ilustrações do colo do útero e da região da vagina, contém infecção por cândida, e aqui na região da boca, grande infecção de cândida. Então, os sintomas mais comuns, vermelhidão na região que tem a infecção, coceira, rachaduras superficiais, lesões ou pequenas feridas. As complicações são incomuns e ela causa graves problemas. No entanto, o fungo pode se espalhar pelo corpo através da corrente sanguínea e tem o potencial de causar cegueira, insuficiência renal, que são complicações mais graves. Então, a candidíase vai ter como característica a ocorrência de manchas brancas do tipo queijo cottage na superfície da mucosa. Outras formas podem formar uma pseudomembrana, principalmente na região da língua, que leva a uma superfície cruenta hemorrágica quando raspada. Quando raspar, pode sangrar. E o tipo eritematoso, que tem áreas planas, vermelhas e ocasionalmente doloridas. Também tem a forma de leucoplasia, que é o espessamento branco não removível do epitélio. Você vai tentar raspar, não vai sair. E tem a queilite angular, que apresenta fissuras doloridas nos cantos da boca. Aqui eu coloquei dois exemplos, um de paroníquia, que é a infecção na região próxima à unha, e a onicomicose, causada também por cândida. São outras formas de apresentação. A candidíase mucocutânea crônica é uma condição rara em pacientes com deficiência na responsividade dos linfócitos T e de cândida. Nós temos também lesões mucocutâneas graves e persistentes pela infecção com cândida, levando ao movimento extenso de unhas e vaginite. Como manifestação crônica é uma manifestação clínica mais grave, nós temos a possibilidade do envolvimento cardíaco gerando uma endocardite. E algumas infecções mais atípicas, como infecção do olho, gerando coriorretinite e endoftalmite, que tem que ser tratadas, não pode levar a cegueira. Infecções ósseas e articulares também podem acontecer por infecção por cândida. Normalmente, isso é uma sequela de uma infecção no sangue, por uma candidemia. Existe, então, a candidíase hematogênica, que é a disseminação do fungo pela corrente sanguínea, e nesse caso é mais comum através de uma contaminação de catéter permanente. E existe, então, todas essas formas clínicas, que para fazer o diagnóstico laboratorial é muito importante obtermos o material clínico apropriado, tanto de maneira correta, quanto na quantidade ideal e a forma de transportar. Esse material vai chegar no laboratório e nós vamos fazer a microscopia direta. E também vamos fazer a cultura. No caso de raspados de lesões cutâneas e de unhas ou de mucosas, a gente vai fazer o micológico direto, usando agora 10 a 20% de hidróxido de potássio. E a gente vai observar leveduras em brotamento e pseudo-hifas. Isso é facilmente observável no microscópio, que pode ser usado também no microscópio de fluorescência. A cultura é recomendado fazer, é uma cultura rápida. O meio micológico é um meio micológico padrão, que possibilita fazer o isolamento dos micro-organismos e, posteriormente, a sua identificação. Como existem várias espécies de cândida, existe o meio cromogênico seletivo, que é o Chromagar cândida, que ele vai permitir apenas o crescimento de cândida. Além de permitir apenas o crescimento de cândida, ele vai ter corantes específicos
que interagem com o metabolismo do fungo, gerando cor, Candida albicans, verde, Candida tropicalis, cor azul, e Candida krusei, cor rosa. Então, aqui a gente tem um retrato de um meio de cultura contendo croma agar, e aqui várias colônias de Cândida. As colônias verdes são colônias de Candida albicans, as colônias cinza azulado são colônias de Candida tropicalis, e as rosas de Candida krusei. Rosa claro. As cores de cor rosa ou malva, essas aqui, ó, são outras espécies de leveduras que não sejam as 3 mencionadas anteriormente. Então, ele é um método legal para ser feito o diagnóstico diferencial das espécies de Cândida. O diagnóstico laboratorial, sempre que possível, as lesões cutâneas devem ser biopsiadas e os cortes histológicos corados com corante Grotti-Gomori ou outra coloração específica para fungos. Visualização de leveduras com brotamento e pseudohifas é uma característica para candidíase. E pode ser feito culturas de sangue, tecido e fluidos corporais, normalmente estéreis também devem ser realizadas. Aqui a gente tem uma amostra de cândida corada com metanamina de prata de Grotti-Gomori. A gente tem aqui leveduras em brotamento, ó, aqui, e nós temos aqui, ó, pseudohifas. Leveduras mais alongadas. Então, a identificação de isolados de cândida em nível de espécie é importante, em virtude das diferenças na resposta aos vários agentes antifúngicos. O teste do tubo germinativo ele é específico para a Candida albicans e vários testes e meios cromogênicos podem ser feitos para o diagnóstico da espécie. Esse diagnóstico ele é feito através de testes bioquímicos, não é através de testes de microscópio. Então, o uso de métodos baseados em sequências de ácido nucleico, como o PCR ou a proteômica, fornece um meio rápido e preciso para essa diferenciação das espécies. Existem, então, marcadores imunológicos, bioquímicos e moleculares que podem ser usados no diagnóstico laboratorial para a diferenciação das espécies, sendo um diagnóstico rápido para a candidíase. O tratamento. Há grande variedade de opções de tratamento para a candidíase. Então, por exemplo, infecções de mucosas e cutâneas podem ser tratadas com diversos cremes, tópicos, loções, pomadas ou supositórios. Então, as infecções cutâneas, as infecções tópicas são tratadas com medicamentos de uso tópico, contendo principalmente antifúngicos azólicos. Cetoconazol, por exemplo, voriconazol, miconazol. Quando necessário, a terapia oral sistêmica dessas infecções pode ser realizada com fluconazol ou itraconazol. No caso de uma infecção de bexiga, de uma cistite por cândida, recomenda-se o uso de anfotericina B diretamente na bexiga, fazer uma espécie de lavagem ou administração oral de fluconazol. Então, essa lavagem é feita no hospital e a administração oral é feita em casa. Ambas medidas provavelmente não terão sucesso se o catéter vesical, de demora, não puder ser removido. Então, nesse caso, a infecção é por conta do catéter que está lá na região da uretra. Infecções mais profundas requerem terapia sistêmica e a escolha depende do tipo de infecção, da espécie, do estado geral do paciente. O fluconazol oral ele tem sido bastante eficaz no tratamento dos vários tipos de candidíase. O fluconazol é eficaz administrado por via oral e por via intravenosa, principalmente no tratamento de candidemia em pacientes não neutropênicos, pacientes com imunidade normal. E a gente pode usar, além do fluconazol, anfotericina B, para pacientes que sejam resistentes ao azol. Então, como na maioria das doenças fúngicas, a prevenção é claramente preferível. E o tratamento de uma infecção já estabelecida por cândida é um pouco mais complicado. Então, para o tratamento é importante evitar agentes antimicrobianos de amplo espectro, que vão levar à destruição da microbiota e propiciar a candidíase. Então, é muito importante pacientes que estejam internados, cuidado meticuloso com o uso de catéteres, seja catéter venoso ou catéter uretral. Sobre cândida era isso. Para encerrar, então, nós temos agora a criptococose, que eu vou falar brevemente dela. É uma doença causada pelo fungo Cryptococcus neoformans, ou Cryptococcus gattii. A sua forma clínica mais grave é uma meningite fúngica, que ocorre principalmente em pacientes com a imunidade reduzida, pacientes aidéticos, e a sua transmissão também é por inalação de esporos de ambientes com fezes de aves, que tem uma grande importância as aves. E a inalação desses esporos que vai gerar em pacientes com a imunidade reduzida, o que nós chamamos de doença do pombo. Tem também a aspergilose, causada pelo fungo Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus ou Aspergillus niger, causa aspergilose pulmonar invasiva, sinusite fúngica e o aspergiloma,
O aspergiloma no raio-x pode ser confundido com um tumor no pulmão. A aspergilose é comum em pacientes com neutropenia prolongada, ou seja, pacientes com neutrófilos reduzidos, pacientes em quimioterapia e pacientes transplantados. Outra micose oportunista é a pneumocistose, causada pelo fungo Pneumocystis jirovecii. Ela causa uma pneumonia intersticial grave em pacientes imunocomprometidos, principalmente pacientes com chance maior de pneumonia. É muito frequente em pacientes aidéticos sem o tratamento com terapia antirretroviral, pacientes transplantados e pacientes em uso crônico de imunossupressores. Bom, com isso a gente encerra então a parte de micoses sistêmicas e oportunísticas. Vou deixar a atividade para vocês no AVA, respondam, tentem tirar as dúvidas e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!